Amém. Graça e paz. Vou nem perguntar se vocês estão felizes. Você vê a carinha, né? O Brasil não está na Copa, mas nosso Jesus ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Sinceramente, vendo aqui o que aconteceu hoje, se fosse para parar, culto terminar agora, eu já estaria satisfeito. Porque Deus fez algo tremendo aqui nesta noite. Se você não percebeu, Deus fez algo aqui nesta noite. E dentro da série de qual nós estamos pregando, Deus me deu uma palavra que às vezes a gente, quando vai pregar, eu não sei os pregadores aí, mas eu sei que quando nós estamos direcionados para levar a palavra de Deus, principalmente eu fico muito nervoso. Mas o mais importante disso é que eu começo a ler a Bíblia. Você já viu isso? Eu oro mais. Eu estava numa igreja de um pastor amigo meu, uma igreja grande, mais de 600 membros, igreja enorme, e a gente estava conversando lá em São Carlos. Ele falou para mim: esse mês eu saí da frente, direcionei para os diáconos, para os pastores pregar, e foi o mês que eu menos orei. Sabe, amado, isso dá uma impressão que a gente só ora quando a gente quer fazer, quando a gente precisa de algo. E nós vamos falar hoje sobre oração, um chamado mais alto. E o Leandro iniciou essa série falando sobre uma casa de oração. O que mais me tocou nessa série foi que quando Jesus disse que a minha casa será chamada casa de oração, e quando ele chega naquele lugar, o pessoal está fazendo dela um comércio, e é a primeira vez que a gente vê Jesus dando-lhe chicotada, derrubando tudo. E ele disse: não, aqui não é lugar de comércio, a minha casa será chamada casa de oração. O que mais me traz medo, temor, é de saber que a casa do Senhor ainda hoje é um comércio. Eu falo isso com muito temor, sabe? Porque Deus falou comigo claramente sobre isso. Claramente. Durante esses dias que eu fui designado para pregar, tem umas 2 semanas, 3, então eu quando começo assim a orar e falar com Deus, e às vezes eu estou viajando, né? Fui para o Rio, a única vez que eu dei o carro para a Sirene e ir para o Rio, e ficar dirigindo lá, eu não queria dirigir, eu queria estar do lado. A Sirene foi levando, e trouxe, porque eu estava ali falando com Deus, porque eu tirei um tempinho dessa hora para falar com Deus. E o Senhor falou claramente comigo. Muitas vezes nós buscamos ao Senhor por um interesse. Aí eu falei: mas Deus, eu fiquei falando assim comigo sozinho. E a Sirene ali, porque às vezes quando a Sirene está dirigindo, eu fico de olho, tem um caminhão na frente, eu sou impaciente, eu olho, dá para cortar, Sirene, não espera não, senão nós vamos atrás desse caminhão até no Rio. Mas eu desliguei, e Deus falando comigo: olha, assim está o meu povo. E eu comecei a
eu comecei a pensar, cheguei à conclusão que verdadeiramente é isso. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra, porque, Senhor, a nossa vida, ela só tem sentido se estivermos em Ti. E Ele me levou numa passagem que está lá em João 14, versículo 12. E eu li essa passagem, reli. Falei, mas é isso, Deus? Ele falou, lê. Ela está ali, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, que diz assim, 12, em verdade, quer dizer, não é mentira, Jesus está falando verdade, vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amar, guardareis o meu mandamento. Engraçado que essa frase, ela começa dizendo, em verdade. O que a gente tira aqui dessa frase? Jesus foi para junto do Pai, não foi? Aconteceu. Mas uma coisa ele deixou: o que pedirem em meu nome, vos será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu acho tão interessante quando ele dá esse espaço para nós. E eu fico pensando, mas Senhor, essa palavra é verdade. O erro não está no Senhor. Se o erro não está nele, está em quem? Está em mim, está em nós. Porque você já viu essa palavra se cumprir? Você já viu isso acontecer? Alguém aqui já viu? Quando você chega diante de Deus e pede algo, eu não vou dizer que você está pedindo algo, porque Tiago fala, pedir não receber, porque pedir mal. Porque às vezes a gente pede algo em nosso próprio deleito, mas eu estou dizendo, se você pedir... Eu fui visitar uma moça na fase terminal, lá em Limeira, câncer. Quando eu chego na beira da cama, eu olho para ela, eu olho para minha esposa, eu falei, tem jeito não. E não teve, ela morreu. E o meu medo de orar e falar assim para a irmã, não, nós vamos orar porque Jesus cura. E eu falei assim, não, nós vamos orar porque Jesus cura. E o medo de não curar. Sabe, eu não sei como eu vou fazer isso aqui nesta noite, porque nem se fosse milhões de anos, ou até mesmo hoje, em 4h30 que me deram aqui para pregar, eu não conseguiria chegar a levar vocês a entender por que isso não acontece. Mas espera aí, foi Jesus que disse. Eu fico imaginando sobre a palavra de Deus ainda um pouquinho à frente, no versículo 15, eu quero ver se eu consigo pelo menos trazer uma luz para nós nesta noite.
pouquinho à frente, 15, versículo 1. Coloca aí para nós, porque quando a gente coloca ali, muitas pessoas ficam de olho ali, né? Já não traz mais Bíblia, né? Ou é no celular. Então vamos ler junto. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai, o agricultor. Todo ramo que está em mim, se não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa ou poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecereis em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meu discípulo. Amado, aqui tem algo que pode trazer para nós hoje, sobre oração não respondida. Quando Jesus está falando isso para o discípulo, ele está dizendo, olha aqui, ó, se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Mas, para que o Pai seja glorificado, em quem está orando? No Filho, que é Jesus. Por isso que em João 14,6 ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, dentro dessa passagem, ele está falando, olha, o galho que tiver na videira não der fruto, será cortado. E eu falei assim, peraí. Então, eu olhei para dentro de mim, será que o Senhor me cortou? Aí o Espírito Santo falou, não, cortar não cortou não, sabe por quê? Lá em Atos o pastor fala, sem Deus, é em Deus que nós vivemos, e exercemos, e prosseguimos. Falei, bom, então eu não estou cortado. Aí eu fui procurar essa palavra no grego, cortar, ela também serve como ergue. Então nós estamos na videira, mas estamos caídos. Você já viu quando alguém vai plantar uma videira e ela cresce e o ramo começa a cair, eles pegam um arame e amarra para que aquele ramo não desça? Porque se ele cair, ele não consegue absorver o produto que está na videira. Então ele fica ali. Eu não sei se você está entendendo. Eu estou entendendo. Sabe, às vezes nós estamos aqui na igreja, adoramos, glorificamos. Inclusive Deus falou isso hoje aqui. Deus falou hoje na oração, no louvor. Deus falou na oração de Giovanni. Sabe, às vezes nós vamos para a igreja, bonitinho, culto, adoração, dízimo, tem gente que 2 dízimos. E às vezes estamos caídos e não recebendo o fruto que vem do Pai. Sabe, amados, a coisa mais triste do mundo é estarmos na videira,
na igreja e não poder receber aquilo que a videira tem, que a videira é Cristo. E quem é que cuida da videira? Pai. Você quer ver uma coisa? Vou fazer uma ilustração aqui. Tem que pegar uma pessoa, por exemplo, o Eduardo. Eu chego lá em Cruzília. Sou de Baipendi, eu conheço alguma pessoa em Cruzília, mas eu não conheço muita gente em Cruzília. Aí o Eduardo, eu chego lá na casa dele, tal, vamos tomar um café, ele fala: pastor, você quer fazer um favor para mim? Eu falo: pois não. Vai ali na padaria, pega ali 10 pãezinhos, 200 gramas de queijo, 200 gramas de peito de peru e 1 litro de refrigerante. Eu falo: pois não, pastor, mas... Pois não, Eduardo, mas eu estou sem dizer. Ele falou: não, a padaria ali é do Zé, vai lá, fala que foi eu que pedi. Tá bom. Aí eu chego lá e falo: ô, seu Zé, tudo bem? Ele olha para mim, não me conhece. Foi não, eu queria 10 pães, 200 gramas de queijo, 200 gramas de peito de peru e 1 litro de suco de laranja puro. Pois não, tá aqui. Como é que você vai pagar? Não, o Eduardo ali pediu para trazer. Ah, o Eduardo? Tá bom, pode levar. Eu conheço o seu Zé? Mas eu fui no nome de quem? No nome do Eduardo. O Eduardo lá tem crédito, eu não. Eu estou com o Eduardo? Estou. Mas não estou recebendo o fruto que a videira pode dar. Então o seu Zé não me conhece. Aí eu olho assim e falo: opa, o seu Zé, o Eduardo tem crédito, eu vou lá. Aqui. Se ele tem crédito, eu também devo ter. O senhor podia me arrumar 10 pães e tal? Ele falou: pois não, você vai me pagar no quê? No crédito? No cartão? No Pix? Ele pode falar: não. Eu falo assim: não, eu queria que o senhor pusesse na minha conta. Ele falou: mas que conta? Meu Deus! Ué, eu não te conheço, como é que eu vou pedir? Aí eu saio e volto de novo, e do outro dia eu vou lá e falo: aqui, eu estou aqui, sabe, no nome do Eduardo. Ele fala: ah, o Eduardo eu conheço. Eu já vi você passar por alguma vez aqui, mas despercebido, não percebi mais. Então eu queria uma caixa de cerveja e 2 maços de cigarro. O senhor coloca na conta do Eduardo? Eu falo: peraí, o Eduardo eu conheço, o Eduardo não bebe, não fuma. Meu Deus, vamos lá, o que é? Cara, eu não sei se você está entendendo, mas vem comigo que você vai entender. Sabe, muitas orações, às vezes nós fazemos, nós buscamos e nós achamos que estamos fazendo, mas Deus não está recebendo, porque a videira, como o galho, nós estamos caídos. Não estamos recebendo aquilo que Jesus tem colocado em nós. Estamos na igreja, mas não tem recebido. Eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Sabe que eu acho engraçado, Paulo nunca fez uma oração a seu favor. A única que ele fez, Deus falou: não. Nossa, Não vou tirar o espinho da tua carne. Não. Presta atenção, amado. Vamos nos comparar, eu e Paulo. Paulo, ele nunca fez. Você lê aqui, mas a única que ele fez, Deus falou: não vou tirar. Porque muitas vezes, amado, nós queremos algo para o nosso proveito, nós queremos algo para a nossa própria condenação. E Deus fala: não. E a gente fala: não vou mais na igreja. Galho caído na videira. Está na videira, mas está caído. Sabe, quando você está fortificado na videira, alguém chega perto de você e fala: por favor, você não tem um dinheiro? Você fala: dinheiro não tem, e nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E isso aconteceu, Pedro. Então, eu volto lá de novo
na padaria do seu Zé, eu falo, não é possível. Todo dia, eu oro cedo, eu oro à tarde, essas coisas não acontecem, eu volto lá, seu Zé, peraí. E agora eu quero 3 pacotes de bala, uma coca. Ele me serve, você vai me pagar de que jeito? Eu falei, não, eu vou na conta do Eduardo. Eu falei, amigo, eu conheço o Eduardo, ele não está comendo doce, ele não está tomando coca. E às vezes nós nos frustramos, muitas vezes oramos e não recebemos, porque não pedimos mal, nos frustramos, porque estamos na videira, mas estamos como um galho caído. E eu quero dizer para você, isso é prato cheio para Satanás. Porque Satanás não precisa desviar você da salvação, você estando no tráfico, você estando na prostituição, você estando no mundo. Não, ele te desvia, você dentro da igreja, até mais fácil para ele. Porque a gente acha que não está desviado. Mas vai chegar o dia, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas peraí, em teu nome eu preguei. Em teu nome, não, meu nome não te conheço. Eu sou igual o seu Zé. A oração, ela só vai fluir quando nós, como galho, for erguido, estabelecido. Porque aí o Pai vai ouvir, através do nome de Jesus, que Ele diz que Ele é a videira. Sabe, amado, nós precisamos muitos, nesta noite, eu não sei, eu vou ser sincero para você, eu nunca ouvi isso que eu estou falando aqui. Eu fui muito confrontado. Porque às vezes a gente acha que orei na minha casa, orei aqui dentro, a vontade nossa, às vezes é tão grande que chega aqui um aleijado sai andando, um cego sai enxergando. Quem não quer isso? E quem tem coragem de colocar a mão e declarar, enxerga em nome de Jesus. Porque muitas vezes a nossa oração é sem fé. Isso aqui é bíblico. Você lembra lá em Marcos, que tinha um povo reunido na casa de João Marcos, orando para que Pedro saísse da prisão? E Pedro é liberto. Aí Pedro chega, bate na porta, e o pessoal está orando, e vai uma pessoa lá, para ver quem é. Aí ele chega e fala, é Pedro, e volta, ó, Pedro está aí. Eles falam, para de falar que Pedro está aqui, você está louco, Pedro está preso. Estão orando para que Pedro saia da prisão, e Pedro saiu. Oração sem fé, ela não produz. Orar por orar, ela não vai funcionar. A oração, ela tem que ter fé, porque a fé, ela traz à existência as coisas que não existem. E quem pode fazer isso é Deus. Porque às vezes a gente costuma, Deus não quis fazer. E muitas vezes, nós precisamos dialogar com Deus. Porque a primeira coisa de uma oração que dá produto, que produz, ela precisa ter um relacionamento com quem vai fazer acontecer. Porque às vezes a gente, eu não sei se aqui acontece isso, mas eu lembro às vezes, eu acordo às vezes de manhã, eu vou lá orar. Aí eu estou orando, eu estou lendo uma palavra e tal. Aí eu olho no relógio, 25 minutos de oração. Lendo a palavra, pedindo bênção no dia. E aí eu fico alegre, mas depois às vezes eu fico 3 horas nas redes sociais. Quem mais teve valor? E como é que eu vou pedir algo para alguém se eu não tenho a intimidade de chegar? E amado, quando você reconhece que você está firme,
Você pode brigar com Deus. Jacó brigou com Deus. Para o pó e com a caco de telha ele começa a se coçar. E vai uns amigos de Jó para estar com ele e diz assim: Jó, olha, presta bem atenção, oração sem discernimento, oração sem estar ligado com o Pai, oração sem estar relacionado com Deus, cuidado que ela pode se tornar maldição. E ele chega lá e fala: Jó, o nosso Deus é lindo, o nosso Deus é maravilhoso. Jó, olha onde você pecou, arrepende. E Jó fala: não, eu não pequei. E eles estão indo lá. Quando chega no versículo 38, Jó fala com Deus, Jó fica bravo com Deus, fala: que me dera se tivesse, olha a ousadia de Jó, um juiz entre eu e o Senhor, para que ele julgasse a minha causa. Eu não errei. Sabe, Jó estava determinado do que estava acontecendo com ele, não era por causa de um pecado. Será que a gente hoje pode ver isso? E Jó falava: olha, olha. Aí quando chega no versículo 38, Deus coloca Jó no bolso. Jó, aonde você estava quando eu fiz a fundação da terra? Jó, você não sabe nada, Jó. E aí Deus começa a mudar. No 42, Deus vai atrás daqueles amigos de Jó e fala para ele assim: ó, pega um novilho e mata, e leva lá para Jó. Aí eles falam assim: esse novilho para Jó comer, eles pensam a Jó. E muitas vezes a gente acha que orando e dizendo: olha, você está pecando, o seu problema é esse. Não, eu não mandei você falar do problema de Jó, eu mandei você estar com Jó, mas você falou. E se Jó não orar para você, será morto. E dentro dessa passagem, e Deus vem falando comigo muitas coisas, que tem muitas coisas que eu sou muito de guardar as coisas. Quer dizer, eu era. Agora a idade já não permite mais, então tem que escrever. E Deus precisa, nós precisamos compreender que existe um só Senhor, um Deus. Que em primeiro lugar Ele nos amou sem merecermos. Real, verdadeiro. E deu o que de mais precioso Ele tinha, que era o seu Filho amado, que veio neste mundo com amor e humildade. E Ele nos resgata das trevas para a luz, nos reconcilia com o Pai e nos dá o direito, o poder de ser filho. Ele vai até a cruz, assim como a Vivi disse no Getsemane, ele passou a dor que um homem não pode suportar. Ele teve vontade, ele orou ali, Deus falou: não vou ouvir sua oração. Ele orou, e ele não devia nada. Sem pecado: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas imediatamente vai: todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. E muitas vezes, amado, nós precisamos ter uma ligação, um relacionamento verdadeiro com Cristo, para entender qual é a vontade do Senhor, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Quem crê nisso? Eu também creio, mas tem hora que a vontade de Deus me machuca, sabe? A vontade de Deus me machuca, a vontade de Deus me aperta. A vontade de Deus não foi tirar o espinho de Paulo. A vontade de Deus não foi livrar Jesus do cálice. E eu falava: Senhor, nós precisamos fazer algo para Baipendi, Senhor. Baipendi é uma cidadezinha de 20 mil habitantes.
E ele disse sim. No final ele fala aqui: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe, quem ama Deus aí? Levanta a mão, quem ama Deus? Eu sou o primeiro, eu amo. Mas na verdade, quando a gente vai aprofundar, nós não amamos. Você quer ver um exemplo? Eu não quero, sabe, eu não posso nem pensar isso, porque às vezes o meu amor por Deus não é mais forte do que isso. Eu vou falar do Josh. Imagina o amor da Patrícia com o Leandro pelo Josh, do Azaf e a Luana pelo Zay. Não, pensa bem nesse amor que vocês têm por ele. É maior do que o amor que você tem por Deus? Não, pode pensar, é maior. Eu cheguei à conclusão que meu amor pelo Josh é maior. Sabe por quê? Sabe, a gente precisa rasgar o verbo. Não adianta, você vai mentir para quem? Você vai mentir para Deus? Ele sabe todas as coisas. E é o momento que a gente precisa falar: não, Senhor, eu amo mais o meu neto do que o Senhor eu amo. Sabe por quê? A gente diz que ama a Deus, porque fica, se não disser que não ama a Deus, a gente é louco, mas a gente diz que ama. E na verdade não amamos. Aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Você sabe que essa palavra, ela é muito forte, cara. Ela é muito forte, porque isso bate em mim cedo, à tarde e à noite, porque ela é forte. Mas, Senhor, eu te amo. Não me amo. Porque se você me amasse, uma pessoa caída ali, você não olha para ela, você cata ela e leva. Você cuida. Se o que você faz a esses pequenininhos, faz a mim. E nós chegamos à conclusão que, na verdade, nós podemos entender que nós não amamos a Deus. Mas, pastor, isso é real? É real, é real. Você precisa entender que é real. Mas por quê, pastor? Porque nós estamos na videira como um galho caído. E não recebemos o que a videira tem. Porque o dia que recebemos, a gente vai saber que o amor de Deus é muito maior do que dar o seu próprio filho. E a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe, um pai com 2 filhos, tem um filho que o pai está ali trabalhando, ele está ali, ó, pai, deixa eu trabalhar com você. Não, meu filho, aqui você vai machucar. Aí o pai vai no banheiro, o menino está, posso ir no banheiro? Não, meu filho, estou indo no banheiro. Então. O pai, eu posso fazer isso? Não, meu filho. O pai vai tomar banho? Pai, posso tomar banho? Não, espera aí. Aí quando chega a tarde, o pai vai no supermercado. O pai, posso ir no supermercado com você? Pode, vamos. E tem um outro que está nem aí pro pai. Tem o pai, é mantido pelo pai, mora na casa que o pai mantém, mas não está nem aí pelo pai. Mas quando ele precisar de um din-din, algo para o seu bem próprio, ele chega: oi, meu papai. Não é assim? Não, peraí, eu não sei, mas olha, não é assim? Às vezes a gente passa 24 horas esquecendo de Deus. A gente levanta. Eu quando era católico, eu pulava da cama, eu punha o pé, primeiro pé direito, encostava o esquerdo e vambora, fé. Mas quando o dia a coisa apertava, eu já dobrei o joelho sem ser crente, falando: Deus, o Senhor existe, eu sei que o Senhor existe, mas eu não tenho intimidade com Ele, eu não tive relacionamento com Ele. Porque muitas vezes a gente precisa estar
ligado na videira. E quando nós falamos sobre oração, você dobra o joelho e Deus ouve. Só que tem um problema. Tem que persistir. Paulo fala: orar sem cessar, para que não entreis em tentação. Daniel tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia diz que ele orava três vezes ao dia. Isso que a Bíblia fala. Mas ele tinha uma intimidade com Deus. Quando ele dobrou o joelho para orar, levou 21 dias. Aí o anjo Gabriel chega perto de Daniel e fala: muito amado do Senhor, no primeiro dia que você dobrou o joelho, meu pai ouviu. Só que ele mandou Gabriel trazer, só que na região celestial nós somos cercados por principado, potestade e hoste maligna. Ele foi impedido de vir, e foi uma guerra. Porque às vezes a gente ora, não crê na oração, a gente desiste. É uma guerra, persistir. Até que Deus mandou Miguel, e Miguel desceu, e chegou até Daniel. Nós precisamos saber para quem nós estamos pedindo, em quem nós cremos, em quem nós confiamos, em quem nós vivemos, em quem nos dá vida. Porque falar, todo mundo fala. Agora agir. E esse filho chega diante do pai: ô pai, tudo bem? Não está com o pai 24 horas. O senhor está? Sabe o que é? Eu estou precisando de um dinheiro aí. Vou sair com meus amigos e tal. Até o pessoal da igreja vai. Daí inventa. Dependência. Porque muitas vezes nós buscamos a bênção do abençoador. Estamos distante do abençoador. Estamos distante de Deus. Galho dobrado na videira. Quero que, sabe, de verdade mesmo, eu relutei para trazer essa palavra, porque eu falei: Deus, eu acho que o Senhor está falando só comigo. O Senhor está falando só comigo, Pai. Não preciso levar isso para a igreja. Deixa eu acertar. E quando começa o culto, Deus fala isso. Se você não percebeu no louvor, na palavra que Giovanni falou, Deus estava falando isso. Nós estamos aqui, irmãos, louvando a Deus com o lábio, mas o coração, ó. Mas, sabe, as coisas tão fútil que a gente acha que não tem nada a ver, e na verdade até não tem nada a ver, tem tirado Deus de primeiro lugar. O futebol mesmo, Brasil perdeu. Puxa vida, que tristeza. Eu fiquei triste, não sei você, eu fiquei. É pátria. Não, eu não ligo. Outra pessoa falou: não, eu não ligo futebol não, mas é pátria, pátria amada. Eu fiquei triste. Mas quando eu olho uma pessoa caída na droga, eu passo e só falo: Senhor, tem misericórdia. Mas não fico triste. Como que eu amo a Deus mais do que o futebol? Isso é fácil da gente analisar. Está na nossa cara. É fácil. Aquele que está aí no mundo, o amor do Pai não está nele. O Senhor quer fazer grandes coisas no meio da igreja. E que se cumpra João 14:12 na nossa vida, na CMD. Sabe, eu não tenho medo de orar, porque eu sei que aquele que eu creio, que eu tenho relacionamento, ele pode fazer muito mais do que pensamos, imaginamos e pedimos. E por isso que muitas vezes, amado, nós estamos na igreja, viemos no culto, damos o dízimo,
vamos para a vigília. Mas o coração muito distante de Deus. Esse é um manuseio de Satanás facinho. Deixa ele lá quietinho. Sabe, nós somos chamados para guerrear, nós somos guerreiros. Errar, nós vamos errar, nós somos ser humano. Talvez você está pensando, puxa vida, eu errei ali agora, eu errei aqui. Não esquece disso. Sabe por quê? Davi foi o homem que mais errou, mas Deus falou que encontrei a Davi segundo meu coração. Sabe por quê? Ele tinha um relacionamento com Deus. O erro dele, ele passava pelas consequências, Deus não tirava. Ele errou com Betseba, Deus matou o menino e ficou lá 7 dias orando. E Davi falou, não, eu conheço meu pai, ele é misericordioso, ele é poderoso para ressuscitar, eu conheço, eu vou aqui. Mas dentro de 7 dias o menino morreu. Ele falou, bom, ele põe uma veste nova e vai adorar o Senhor, porque ele não me ouviu, mas é digno de ser adorado, porque eu o amo. É isso, amado. Errar, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas o amor de Deus tem que ser maior sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a igreja, para que as nossas orações, ela chega diante de Deus com poder e glória, e desce sobre este lugar, e há um grande reboliço sobre a igreja. Sabe, o Espírito Santo, o Giovanni falou algo ali que o Espírito Santo às vezes ele está no meio de nós e nós não sentimos, igual aqueles dois de Emaús e Jesus falando com ele, não está nem aí. O Espírito Santo ele foi deixado para nos forjar. Forjar é o quê? Amar a Deus não, o caráter de Cristo. É isso que o Espírito Santo faz na minha vida, mas isso tem que ser algo que nós deixamos. Aí vem galho caído, galho produzindo fruto, poda para mais fruto. Deus quer mais fruto. Se a gente não está dando nem fruto, ele vai erguer, ele não vai te cortar. Presta atenção, o que o Espírito Santo está falando na igreja, ele vai erguer, não vai te cortar não. Ele quer que você permaneça, erga. Porque a maturidade de um homem, a maturidade cristã, ela não vem com o tempo. A gente falou, mas o tempo resolve tudo. O tempo... Porque tem gente aí de 60 anos na vida cristã como uma criança. Maturidade é uma escolha. E vai depender de qual escolha você vai fazer nesta noite. A maturidade, ela vem de uma escolha. Eu estou com galho, eu estou como um galho caído. Mas o agricultor vai te levantar hoje. Mas como que eu vou saber que ele me levantou? É uma escolha que você vai fazer. Eu quero que o Senhor me levante. E amanhã, eu posso estar com os pensamentos que eu tive antes disso, mas eu vou ter uma escolha. Não, eu sou levantado e eu vou receber. Eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou sair. Eu tenho que trabalhar? Tenho, mas se no meu trabalho der errado, eu estou na videira. Fui mandado embora, eu estou na videira. Sabe, as coisas muito difíceis, por isso que o mundo está cheio de remédio contra a depressão, farmacêuticos tão ansiedade. Estou fechando uma obra no Rio lá, grande, todo dia eu penso na obra. Não, da obra, Senhor, não. Está lá, agora eu fui lá, no condomínio, não, a obra é grande. É essa obra, Deus, aqui, ó. O Senhor pode mudar o pessoal que está lá, a concorrência está lá. Ele pode, mas ele não está ouvindo a minha oração, que eu estou buscando algo em meu benefício. Mas quando eu busco algo para Deus, e quando eu busco algo conforme a vontade de Cristo, foi para que todos não se percam.
as outras coisas acontecem. E a gente fica ansioso, passa a tomar remédio, e a situação não muda. Ah, pastor, mas eu vou falar uma coisa para você, eu não aguento não. Se as coisas estiverem muito difíceis, eu vou falar, eu não aguento. Já pensou, eu tenho 2 filhos para criar? E como eu vou fazer? Galho na videira derrubado. Porque é a videira que nos fortalece o dia após dia, é que nos renova cada dia. Sabe, Jesus disse que a misericórdia dele se renova cada dia. Por quê? Porque ela se renova todo dia, a misericórdia do Senhor se renova. É o motivo de não sermos consumidos. Porque nós somos alvo muito fácil para Satanás. Difícil para Satanás é aquele que ama o Senhor, seja humilde, está firme de Satanás. Esse é difícil. Davi guerreiro, mas sabia em quem confiava. Davi no Salmo 40 fala assim: eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor, me tirou da lama e me colocou numa rocha. Só que no 70 ele chega: apressa-te, Senhor, porque eu já não estou aguentando mais. Porque tem momento que quando você está ligado, você tem toda a liberdade de chegar. Sabe, o Leandro não está aqui, mas eu tenho que falar. O Leandro tinha um carro, e não sei quem lembra do carro do Leandro. O Leandro a 3 km, você sabia? O Leandro veio. O carro estava vindo. E eu olhei para aquilo um dia, eu falei: Deus, o senhor está vendo o carro do Leandro? Ele falou: tô. Não, ele falou assim: não, tem muita coisa que às vezes é coisa nossa. Mau zelador, relaxado, não cuidava, o carro ficou esperando sair. Vou ser sincero, se eu sair com o carro der um barulhinho, eu fico doido, às vezes eu nem durmo amanhã, eu quero ler, o que é? Eu falei: mas Deus, o senhor precisa, a situação está difícil, isso fazia muito tempo, difícil. Eu queria dar um carro para o Leandro. Ele falou: então vai lá, compra. Eu falei: mas peraí, eu não tenho dinheiro. Ele falou: então, aquietai e saber que eu sou Deus. E o meu coração doía por isso, porque dói. Você é pai. Mas eu nunca esqueci daquilo. E um dia eu fui na casa de um amigo meu fazer um negócio. Quando eu saio, eu vejo um Honda encostado, um Honda Fit. Eu falei: opa. Eu falei: que Honda bonitinho, isso aí é de quem? Ele falou: é da sobrinha da minha esposa, ela mora em São Paulo. É de Serrana, a mulher tão enjoada que pegou um guincho para trazer o carro na oficina. E ela quer vender esse carro. Está 10 mil abaixo da tabela. Eu falei: opa. Sabe que às vezes a oração, ela tem que ter ação. Porque oração sem ação não vai. Quando eu vi aquilo, eu lembrei. Eu falei: eu fiz uma oração por Deus, veio aqui. Eu falei: eu posso cimentar o carro? Ele falou: pode. Eu descobri que o ar-condicionado não estava funcionando. Eu voltei e falei: o ar-condicionado dele não está funcionando. Aí ele pegou e falou assim: eu não vou me meter nisso, não toma o telefone dele, fala com ela. Aí eu falei, tal. Aí eu pedi para ela tirar 2 mil. Ela falou: vamos fazer uma coisa, tira 1.000. Já estava saindo quase 11. Eu falei: eu vou arriscar, porque se for gás, é facinho, mas se não for, vai ter que comprar mesmo o motor. Mas eu tinha dinheiro? Não, tinha metade. Eu tinha metade comigo. Leandro tinha um pouquinho. Eu falei: o Leandro vai vender o carro. Aí no dia seguinte eu fiz uma venda, o cara adiantou um dinheiro. Eu falei: agora eu vou comprar esse carro. O Senhor falou que é para comprar, fui lá e comprei o carro. Falei: vou levar lá no gás, porque Deus que deu, o ar deve ser gás. Não era o motor. Foi mais R$1.500. Mas isso, você sabe, não, olha a aprovação, cara. Mas isso sabe o que é? É você saber que Deus te deu e Ele vai honrar. E aí eu fui.
E falei para o Leandro, tem que arrumar, aqui nós passamos um cartão e a gente vai pagar. Arrumou. Aí o Leandro vende o outro carro dele, dá uma tampinha. Para resumir, hoje o Leandro está com um carrinho que pode entrar aqui em São Paulo. Sabe, Deus colocou, eu passei e eu vi aquele carro, e às vezes a gente ora por algo, e Deus está te dando, e você está passando igual um trotão, porque você está caído. E quando eu vi aqui, eu falei, é esse. E Deus honra. Sabe por que Ele honra? Porque Ele é fiel. Ele diz que nos ama e ama. Ele é fiel. Aquele que prometeu a boa obra, Ele é fiel para cumprir, verdadeiro. Nós não, nós somos infiéis. Mas mesmo assim Ele nos ama, porque Ele sabe. Não adianta você falar dentro de você que você ama a Deus, Ele sabe que não ama. E às vezes é preciso rasgar. É preciso falar. Senhor, não, eu não consigo te amar conforme o Senhor quer. Por favor, me ajuda, Espírito Santo. Por isso Jesus disse, eu vou deixar o Consolador, o amigo. E aí o Leandro agora está com o carrinho, vendeu outro velho, não posso nem lembrar, que me dá até arrepio. 3 quilômetros, Leandro, e veio aí. Falei, não é possível, espera que está chegando aí. Foi uma coisa em benefício próprio? Foi. Mas foi algo de necessidade. O Senhor faz. Sabe, eu não vou aqui contar muitas coisas em oração que o Senhor me ouviu. Eu sou sentar e eu sei muitas coisas que o Senhor me ouviu, mas só que às vezes a gente esquece. A gente é fácil de esquecer aquilo que Deus faz. Por isso que nós temos que estar firme na palavra todos os dias, orando e lendo. O banho que eu tomei hoje, ele vai servir para amanhã? Você tomou hoje, ele vai servir para amanhã? Daqui 5 dias, então, misericórdia. Ele não serve amanhã, eu tenho que tomar banho. Você acha que a palavra de Deus que você ouviu hoje, ela vai servir para amanhã? Não, é outro alimento, você tem que buscar. Depois da manhã buscar sem cessar. Quando Paulo fala orar sem cessar, é isso. Todos os dias após dia, buscando, orando, adorando, glorificando. Quando eu estava ouvindo esse louvor a gente perde a essência. Cara, é muito fácil perder a essência. A gente sabe que a essência é Cristo. Nós sabemos disso. O problema é que a gente perde ela todos os dias. Imaginando, Senhor, não me deixa eu perder essa essência. Sabe, Davi cometeu um pecado tão grande de tomar a mulher de Urias, e além de tomar, ele ainda mata Urias. 2 pecadão. E quando Natan vai cobrar, quando o profeta de Deus vai lá falar com ele, ele prostra, e no Salmo 51, ele fala, Senhor, olha, eu estou aqui especificando, ele não disse isso, mas nas palavras que ele disse, ele estava dizendo, Senhor, pode me tirar o reinado, pode me tirar o ouro, pode me tirar a prata. Aqui, eu errei mesmo, pode tirar tudo que eu tenho. Mas, por favor, não afasta de mim o teu espírito. Será que o Espírito Santo de Deus está fazendo falta para você? Ou nós estamos acostumados a sentar esse Espírito? Hein? Eu vou falar uma coisa, eu não vou chamar ninguém aqui para orar, porque talvez eu não sei nem orar por vocês, que eu estou sendo bombardeado. Mas eu quero que vocês se juntem. Foi o que o Espírito Santo falou para mim, não, você não vai chamar ninguém para orar, não. Você não é o cara. Você também está sendo moldado. Mas deixa eles se juntar e um orar pelos outros. Clamar o Senhor nessa noite. É o que o Espírito Santo fala.
clama a mim, responder-te-ei coisas grandes que não sabe. Chegai-vos a mim, que eu chegarei-vos a vós. Buscai-me-eis e me achareis, quando buscai de todo o vosso coração. Isso é palavra, isso é verdade. Pedi para apagar a luz. Eu queria que o louvor voltasse a louvar a essência, mas eu quero que você, sei lá, fica quem estiver do seu lado, abrace uma pessoa ou outra, comece a clamar ao Senhor. Eu sou dependente da oração tua também nesta noite, porque essa oração, a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Ela não está falando da oração do santo, do perfeito, ela está falando do justo, porque você é justificado pelo sangue de Jesus. E algo vai acontecer aqui nesta noite, se você crê. Tudo que pedir em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu quero todo mundo orando, por favor. A não ser que você já está cheio desse Espírito Santo. Enquanto eles vão ministrar aqui bem baixinho, rasga o seu coração.